Obrigado à turma toda aí da Unipaz Baixada Santista. Um super prazer estar conhecendo vocês e uma super oportunidade que vocês estão abrindo para divulgar para o público esse tema da ecopsicologia. Eu já há 15 anos que eu tenho um envolvimento profundo com a ecopsicologia. Descobri a ecopsicologia durante um mestrado em psicologia clínica e cultura. E desde a descoberta tenho aprofundado um diálogo da psicoterapia com a abordagem gestáltica. Desculpa, da gestalt terapia com a ecopsicologia. Eu fiz inúmeras apresentações, muitas pesquisas que aprofundam, tentam aprofundar esse diálogo entre a gestalt, também a psicologia analítica, também a psicologia transpessoal e a ecopsicologia. Sim, é centrada na pessoa. Obrigado, Raquel. Também tem. Agora a gente está justamente com a meta de abrir diálogo com todas as abordagens terapêuticas. Porque, como vocês vão ver durante a apresentação, uma das missões da ecopsicologia é estimular que a psicologia como um todo olhe para as relações do humano com o planeta em que ele vive, né? Mas eu gostaria de começar contando um pouquinho a história, assim, de onde que vem, né, a ideia da ecopsicologia. Ela vem de um momento em que vários psicólogos começam a dialogar com profissionais de outras áreas também, com a ajuda de profissionais de outras áreas, para entender a relação nossa, humanos, com um mundo que é composto de muitos sistemas de vida, do qual nós viemos, dos quais inclusive nós somos parte, mas que, quando surgem os alertas da ciência sobre os efeitos da nossa economia nos ecossistemas, e quando esses alertas vão se tornando cada vez mais enfáticos, exigindo uma revisão de algumas práticas, né? Inclusive com efeitos muito diretos, como agora as mudanças climáticas, extinção de espécies. Esses profissionais começaram a se perguntar qual é a relação da psicologia com isso tudo. E dentro desse círculo de reflexões, que justamente por contar com a colaboração de profissionais de outras áreas, foi se constituindo não só numa reflexão psicológica, mas como numa reflexão interdisciplinar, e que no final das contas se torna inclusive transdisciplinar, na medida em que os variados saberes são convidados para essa reflexão, começam a surgir alguns insights úteis, ricos, para um maior entendimento das nossas relações com o planeta. Uma base disso é que nossas relações com o planeta, elas foram se tornando disfuncionais. A humanidade, ou pelo menos a civilização preponderante hoje, que comanda a rota da humanidade, ela se torna ambientalmente, acho que a melhor expressão é essa mesma, ambientalmente disfuncional, no sentido de que são relações adoecidas com o meio natural. Ou seja, nós, como parte desses grandes sistemas vivos, como que se estivéssemos vivendo como se eles não importassem, e montando todo um estilo de vida e um funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade, como se a natureza, como disse um ecopsicólogo, fosse apenas um pano de fundo para o nosso show. E a consequência dessa profunda ignorância em relação ao modo de ser e ao modo de funcionar dessa grande casa, né, que nós habitamos, acabou nos levando para uma crise que, até pela presença do humano no planeta cada vez maior, somos 7 bilhões de habitantes, passamos desse número, e por uma economia que nos últimos 50 anos tem sido altamente eficiente em transformar o mundo vivo em produtos, essa eficiência foi se transformando num risco.
Então hoje nós vivemos numa sociedade em estado de risco, o que diz que as nossas o estilo de relações que nós temos com o nosso planeta, à semelhança de estilos de relações com cônjuges, com família, com grupos profissionais ou outros grupos, onde eventualmente essas relações vão se tornando conflituosas e geradoras de sofrimento, nós acabamos tendo que olhar para essas relações com o planeta e reconhecer nessas relações que elas também são geradoras de risco, de desconforto, de muito sofrimento, especialmente para as outras espécies, mas sofrimentos que também reverberam em nós e, portanto, que exigem uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo, não comigo ou com você, mas com a cultura dominante. O que está acontecendo com essa cultura que parece empreender um projeto de alto risco, inclusive para a nossa sobrevivência? Uma das reflexões que surgiram dentro da ecopsicologia, e que vale a pena a gente parar e pensar, é que, na medida em que essa sociedade baseada no industrial, que depois evolui para a sociedade de consumo e que vorazmente vai transformando esse mundo vivo, se ela faz isso com os alertas que já tem, não há algo similar à experiência, por exemplo, de um alcoolista que sabe dos efeitos do álcool sobre si mesmo, sobre seu corpo, e ainda assim não para com o vício porque não consegue parar e continua numa rota autodestrutiva? Ou seja, será que essa cultura dominante não entrou numa rota realmente autodestrutiva? Então, quando nós olhamos sob essa ótica, vocês vejam que faz muito sentido o aprofundamento de um pensamento psicológico. E assim, a psicologia começa a fazer esse olhar crítico para essas relações, e dentro desse grupo começam a surgir algumas publicações, uma delas chamada A Voz da Terra, que eu tenho aqui. A Voz da Terra, escrita por Theodore Roosevelt, inaugura o movimento da ecopsicologia. Não que não houvesse na psicologia, anteriormente, outros autores, outras vertentes que já vinham estudando o fenômeno. Por exemplo, nós temos a psicologia ambiental, nós temos a psicologia da conservação, né? São áreas que fazem essa interface entre seres humanos e natureza. E uma teorização muito rica vem a partir dessas vertentes, com publicações e com dados que cooperam muito com uma reflexão, para um entendimento dessas relações do ser humano com o planeta. Mas a ecopsicologia ela tem um perfil mais definido, né? Primeiro que ela já começou olhando diretamente para a relação ser humano-natureza. A psicologia ambiental, que coopera muito com a ecopsicologia, ela nasce de uma demanda de arquitetos e urbanistas. Portanto, ela começou olhando para ambientes fechados, ambientes construídos. Com o agravamento da crise ambiental, é muito interessante o que está acontecendo dentro da psicologia, da psicologia ambiental, porque um número cada vez maior de pesquisas vem na direção de entender o comportamento humano na relação com o mundo vivo, com o mundo natural. Já a ecopsicologia, ela nasce já com essa vertente, vem com uma inspiração da clínica, da psicologia clínica, vem com um perfil fenomenológico, ou seja, a compreensão da experiência subjetiva, da experiência vivida, vem com uma característica inter e transdisciplinar, portanto se apoia no diálogo dos saberes e tem uma aplicação prática. Isso é muito importante. A ecopsicologia ela busca ser prática, não só ampliar o entendimento da crise, o entendimento de quem é esse ser humano que vive uma crise ambiental, né? Como ela busca um reconhecimento da profundidade da experiência
eu vou aprofundar isso já já, mas com uma pegada também bastante prática, né? Muitas áreas se beneficiam da ecopsicologia, sabe? Não só a psicologia, mas qualquer área que queira entender melhor as relações ser humano-natureza vai encontrar na literatura da ecopsicologia insights importantes. Isso é muito útil para educadores, para arquitetos, para urbanistas, para o pessoal das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências econômicas, né? E de muitas outras áreas, e também das ciências da natureza. Nós temos entre nós, aqui no Brasil e também fora do Brasil, muita gente que vem da biologia, que vem da ecologia, justamente por uma necessidade de ampliar o seu entendimento da sua própria profissão, integrando qual é esse humano e como esse humano se integra aos ecossistemas. Eu gosto de definir a ecopsicologia com 3 expressões. Primeiro, o foco na fenomenologia da conexão com a natureza. Quem é esse humano que se relaciona com esse planeta? O segundo, eu chamaria de uma fenomenologia da desconexão com a natureza. Quem é esse humano que vive relações adoecidas com a teia de relações da qual ele faz parte? E um terceiro ponto, a fenomenologia da reconexão com a natureza. Como é que se dá o resgate da integralidade do ser humano e de relações saudáveis com o mundo que nos ultrapassa, o mundo mais que humano. Então eu vou dedicar alguns minutinhos para refletir sobre esses pontos, esses 3 pontos, e assim eu acho que dá para ter um quadro geral bem interessante de como a ecopsicologia hoje se constitui. Primeiro vamos falar da fenomenologia da conexão com o mundo natural. Vocês sabem bem o que acontece com vocês quando vocês entram numa floresta. Vocês sabem o que acontece quando você está na praia. Quando você está numa cachoeira. Quando você está vendo um pôr do sol. Você sabe o que acontece quando você é surpreendido ou surpreendida por um pássaro ou um animal silvestre, um ser que você nunca viu antes, o encantamento que isso provoca em nós, né? Essas experiências subjetivas de encantamento, elas mereceram teorização. Uma das vertentes que teorizou sobre isso foi a biologia, por meio de um biólogo chamado Edward Wilson, que falou das reações biofílicas e lançou a teoria da biofilia, que diz que nós vivemos aqui há milhares de anos e essa história nossa nesse planeta, ela é permeada pelas relações com esse mundo vivo. Apenas nos últimos 10, 12 mil anos, a rota de 300 mil anos antes da nossa espécie começou a se dissociar cada vez mais do mundo natural. Nos últimos séculos, nossa vida começou a ficar cada vez mais dependente de um sistema de produção, vivendo em cidades, e uma desconexão cada vez maior foi acontecendo entre nós e o mundo a que nós pertencemos, né? Mas, na essência, nós somos vinculados a esse mundo da vida, né? Nós somos vinculados biologicamente a esse mundo da vida. E somos vinculados psiquicamente a esse mundo da vida. Não só o nosso corpo é a expressão dessa inteligência que a gente observa nos ecossistemas, uma inteligência que regula os sistemas, que cria a vida, que regenera a vida, que também destrói a vida, né? Mas uma sabedoria que coloca tudo em ordem, mesmo integrando nessa ordem a desordem. Mas essa sabedoria que do mundo a que esse mundo em que nós vivemos, ela é uma sabedoria que nos toma totalmente. Nós somos a expressão dessa sabedoria maior. E não somos só biologicamente, nós somos psiquicamente.
também. E quando a gente olha para essa vinculação psíquica que nós temos com o mundo da vida, e a isso a gente chama em ecopsicologia de uma concepção de ser humano ecologicamente orientada. Com colegas, nos últimos tempos eu tenho conversado sobre sobre a história das nossas pesquisas sobre quem nós somos. Quem são os humanos estudados para chegarmos às conclusões, às concepções de ser humano que nós temos hoje? De uma certa medida, qualquer ser humano que você vai estudar, você vai encontrar nele a singularidade daquela pessoa e também a universalidade da humanidade. Mas quando você pega um grande número de pessoas formados dentro de uma cultura, provavelmente aspectos do funcionamento psíquico vão ficar de fora. Vocês já imaginaram como seria uma psicologia que fosse feita a partir do estudo de comunidades indígenas e não de sociedades europeias? O que haveria de diferença? Provavelmente, nós veríamos mais facilmente essa vinculação ao mundo da vida como um elemento psíquico, afetivo, emocional, construtor de sentidos, né? Que nas tradições originais é vivo, mas que se perdeu na nossa. Essa reflexão sobre o que aconteceu com a nossa cultura, eu vou abordar um pouco melhor a seguir quando a gente falar da fenomenologia da desconexão. Mas antes disso, eu gostaria de focar que se nós olhássemos para esse funcionamento desses humanos que têm uma outra história, nós provavelmente concordaríamos com Carl Jung quando ele disse que dentro de todo ser humano, mesmo dentro de todos os europeus, existe um indígena de 2 milhões de anos. E o que é esse indígena de 2 milhões de anos? É aquele que tem a experiência biofílica ou que, na expressão de Roszak, Theodor Roszak, que cunhou a expressão um inconsciente ecológico. Deixa eu entrar um pouquinho nesse conceito. Vocês sabem que Jung revoluciona a psicologia quando ele começa a dizer que no nosso inconsciente existe uma dimensão que é pessoal e uma dimensão que é transpessoal, que é coletiva. Quando Jung fala que todos os humanos se reconhecem por grandes categorias da experiência humana, que ele chamou de arquétipos. Podem haver muitas maneiras de ser pai, mas toda a humanidade é composta também de pais. É isso que ele se refere como os arquétipos, mas dentro desse inconsciente coletivo, nós carregamos em nós, Jung dizia isso, o registro da evolução da vida, nos nossos corpos e na nossa psique. Esse registro nos vincula a esse mundo da vida e essa vinculação, ela deveria, vou usar uma expressão um pouco delicada, ela deveria ser reconhecida no universo dos afetos, no universo das emoções, por meio dos sentimentos de pertencimento a essa teia, por meio de relações significativas, não só com o mundo humano, mas com o mundo mais que humano, que foi relações que foram vividas de forma significativa, talvez mais significativas do que a que nós vivemos na cultura dominante, porque eram inspiradas por outras mitologias, por outras crenças, por outros olhares que nos faziam sentir membros de uma grande família, de uma comunidade que era humana e mais que humana. Uma comunidade ampliada em relação à nossa própria espécie. Esse reconhecimento, eu diria assim, muda tudo. Muda tudo. No sentido, e aí eu já entro na fenomenologia da desconexão. Porque quando nós construímos um modo de viver a partir de um sentimento de deslocamento desse mundo vivo, nós construímos
concepções de cidade, concepções de relações, concepções de vida, concepções de economia, que quando surgem fora dessa experiência do pertencimento e dos vínculos éticos com as outras espécies, a gente acaba construindo um modo de ser, um modo de viver que guarda um equívoco central, um equívoco básico. E essa foi uma proposição de alguns ecopsicólogos da primeira geração da ecopsicologia. Nós humanos vivemos como que uma derrapagem na estrada, cujas razões valeria uma reflexão, mas uma derrapagem que nos tira do contato mais profundo com a natureza e nos faz entrar numa outra construção, a revelia do mundo a que nós pertencemos. Existem dois resultados quando nós nos construímos a revelia desse pertencimento original. O primeiro deles é que nós vamos nos tornando uma força destrutiva em relação à grande teia. Essa destrutividade em relação à grande teia decorre do que eu chamaria de ignorância ecológica e de um modo de pensar ecologicamente alienado. Um dos grandes inspiradores da ecopsicologia, que é o Gregory Bateson, tem uma frase clássica que eu cito sempre, porque é muito inspiradora e orientadora, que é: quando nosso modo de pensar, quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da maneira como a natureza trabalha, mais loucos nós nos tornamos. Esse enlouquecimento, ele se configura num modo de ação autodestrutivo. Ninguém se autodestrói, e aqui eu entro no segundo ponto, ninguém se autodestrói se não guardar em si um sofrimento, uma tensão psíquica grande. Nós humanos somos destinados, quando a natureza funciona em fluidez dentro de nós, a viver em plenitude, a viver em exuberância. Quando o contrário acontece, e as nossas escolhas vão sendo escolhas autodestrutivas, é porque a ferida dói demais. Tem uma ferida aberta que, como toda ferida, pede para ser olhada. Mas se nós nos constituímos como seres incapazes de olhar para essas feridas e ter, portanto, um olhar muito radical e sincero para a nossa experiência básica, essa ferida vai se constituindo num vazio profundo. Então, esses dois efeitos do deslocamento, né? Uma tensão básica que é derivada de um vazio que eu vou traduzir como o vazio do não pertencimento. E segundo, como atos que jogam para o mundo da vida o mesmo nível de violência que nós colocamos em relação à nossa própria natureza. Um autor importante da Gestalt terapia cunhou a seguinte frase: assim como existem pessoas antissociais, existem sociedades antipessoas. Essas sociedades são aquelas que não reconhecem a profundidade da nossa constituição como humanos, a profundidade da nossa sensibilidade e a profundidade e a asserção, a validade do sistema de necessidades que nos organiza. Sociedades que vão adoecendo, elas criam modelagens de como nós devíamos ser, um tanto afastadas de quem nós somos. Essas são as sociedades antipessoas. Sociedades que carecem de uma sabedoria da sensibilidade, a sabedoria do reconhecimento da natureza humana, né? Quanto mais rígida vai se tornando uma sociedade, quanto mais... E eu não vou entrar muito mais nisso, porque esse é um tema importante em si só, né? Que tem sido ponto de reflexão de muitos autores. Mas vou sintetizar dizendo que, assim como existem sociedades antipessoas, existem também sociedades antinatureza. Num nível mais profundo, essa é uma proposição da ecopsicologia.
num nível mais profundo, nós vamos descobrir que uma sociedade antipessoas é necessariamente uma sociedade antiecológica. E o fato de ser antiecológica já revela a sua ignorância em relação à pessoa. Porque, no final das contas, a vinculação que nós temos com o mundo natural é tão profunda que o nosso mundo interior espelha o mundo exterior. E o mundo exterior espelha esse mundo interior. Isso é um elemento básico dessa fenomenologia da conexão. Porque a natureza é impressionante na quantidade de metáforas que ela apresenta a um observador atento sobre nós mesmos. Quem já teve essa experiência de refinar sua sensibilidade, refinar sua percepção, olhar para a natureza com cuidado, provavelmente vai encontrar nela o que ela precisa, inclusive emocionalmente. Porque ela é um grande professor. Ela não ensina apenas a reciclagem da vida, ela vai ensinar também a reciclagem da alma. Culturas tradicionais foram baseadas na observação da natureza e algumas das maiores culturas da história da humanidade também foram baseadas na observação da natureza. Aliás, eu não sei se existe alguma que não tenha sido baseada na observação da natureza, na sua origem. O taoísmo é explícito. A expressão Tao, né, significa caminho, mas dentro da ideia do caminho da natureza, ou seja, como a natureza trabalha. Nesse aspecto, o taoísmo, por ser muito explícito, ele nos ajuda muito, no sentido de que o modo como a natureza trabalha é o modo como a alma trabalha. E quanto maior a nossa sabedoria de alma, mais ecológicos nós nos tornamos, quanto mais nós observamos o modo como a natureza trabalha, mais ecológicos, né? A profundidade é de mão dupla. Então, voltando a essa ideia para a gente poder ir à frente do inconsciente ecológico, nós carregamos em nós a vinculação ao mundo da vida, carregamos em nós também um potencial de sabedoria ecológica que orientou todas as espécies, mas que em nós se apresenta como um entroncamento, assim, vou chamar de uma configuração de risco. Porque apesar de nós termos os instintos, nossa espécie ganha uma função um pouco diferente, né, dentro da grande teia, que é a função de poder olhar para a própria experiência, consciente da própria experiência, e poder, inclusive, escolher algo diferente do que o impulso, o instinto está pedindo. Eu chego à conclusão, vamos ver se vocês concordam comigo, que numa história de 4,5 bilhões de anos, desde que o planeta deixou de ser uma nebulosa de uma nuvem de poeira cósmica, se configura numa esfera mineral, e depois vem o mundo vegetal, enfim, desde que a vida começa, né, os seres têm sido orientados pela sabedoria dos instintos. Mas em nós, esse fenômeno de que vem uma razão que pode substituir o instinto é um instrumento tão poderoso na mão da humanidade, porém tão complexo, que eu chego à conclusão que na nossa história, eventualmente o nosso modo de lidar com a nossa razão falha por imaturidade. Eu espero que nos próximos milênios nós ganhemos mais mestria no modo de usarmos a razão, de forma que ela não sirva como um instrumento de desconexão com a nossa própria natureza interna e com a natureza externa, mas que a razão possa ser enriquecida pela totalidade do ser.
e assim nós nos tornemos seres mais integrados e mais ecológicos. O que eu quero dizer, para ser bem sintético, é que nós ainda estamos lutando contra as faculdades psíquicas superiores que nós herdamos. E estamos atualmente meio como adolescentes brincando com armas poderosas. E um dos aspectos dos riscos, né, dessa fase é que a razão, nossa história mostra, nos permite criar narrativas, como hoje se fala muito, criar narrativas e viver dentro desses grandes scripts, né? Com um grau maior ou menor de sabedoria. Hoje o que nós testemunhamos é que a narrativa da sociedade contemporânea é rica em ignorância ecológica. Ela desconhece o modo como a natureza funciona. E aí, infelizmente, Gregory Bateson se torna quase que um oráculo, assim, né? Realmente mais loucos nós fomos nos tornando, loucos no sentido de pegar uma rota preocupante, autodestrutiva, que coloca em risco as outras espécies, como já faz. Vocês sabem que nós vivemos hoje o que se chama de a sexta grande extinção. Né? Como é que nós vamos traduzir isso? A sexta grande extinção, que é o título de um best-seller. Como é que nós vamos traduzir isso? Nós, ecopsicologicamente, poderíamos traduzir isso como uma espécie que desonra a profundidade dos seus vínculos com todos os companheiros evolutivos não humanos com os quais fez a sua trajetória até esse momento. É uma profunda deslealdade com as demais espécies, o que essa civilização dominante hoje faz. Tudo isso como expressão de um ego que se construiu a partir de um sentimento de deslocamento, de distanciamento em relação a essa grande teia. Quando a gente olha para essa fenomenologia da desconexão com mais profundidade, e vários autores têm olhado para isso, a gente vai vendo como realmente a desconexão ela vai se configurando como um certo grau de psicopatologia. Em ecopsicologia a gente chama isso de ecopsicopatologias. Eu vou rapidamente citar algumas para que vocês possam ter um quadro geral do que é essa vivência desconectada do humano dentro da grande teia da vida. Vou começar com uma provocação. Vocês sentem o que quando vocês são notificadas que 1/4 de um dos biomas mais lindos do mundo, o Pantanal, desapareceu? Eu vou arriscar dizer, se vocês estão pensando em outra coisa e não muito em contato com vocês, talvez não sintam nada. Mas se estiverem muito em contato com vocês e com a sensibilidade bem aberta, vocês provavelmente vão sentir uma tristeza profunda. Quando essa tristeza é vivenciada, é ótimo, porque o que aconteceu dentro do nosso campo psíquico veio à consciência. Mas se por alguma razão ela não pode ser vivenciada, não pode ser assumida, não pode ser integrada, o que acontece com essa tristeza? Se ela fica abaixo do limiar da consciência, vai acontecer com a tristeza o que acontece com tudo que é importante, que tem que ser integrado e que não é integrado. O que fica abaixo do limiar da consciência se converte em ansiedade residual. E a ansiedade ela tem duas grandes origens. Uma delas está nas situações de risco.
risco objetivo. A outra está nos riscos subjetivos, resultado de questões mal resolvidas que vão sendo postas embaixo do tapete. Tudo que vai para baixo do tapete se converte em tensão. E a ansiedade ecológica, a ansiedade ambiental, é uma das expressões de nós não assumirmos as informações, os dados e os nossos sentimentos na relação com o meio ambiente. Ecoansiedade virou um termo cada vez mais coerente. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler sobre isso, já vocês vão ter essa oportunidade, porque hoje chegou na mídia esse termo. A ecoansiedade diz respeito ao nosso futuro, a insegurança em relação ao nosso futuro. Diz respeito a sentimentos não assumidos, de perda de espécies, de destruição do sistema de vida, que mesmo que nós estejamos, isso é uma proposição que fazemos nós na ecopsicologia, mesmo que nós não tomemos consciência, algo em nós sabe disso. Algo mais profundo em nós sabe disso. Então, a ecoansiedade surge como esse medo do futuro e a nossa resposta a tantas coisas que acontecem e nós não nos apropriamos, não paramos para olhar. Uma obra importante que me inspira chama-se Living in Denial, ou Vivendo em Negação, ou Vivendo em Estado de Negação, que é um fenômeno quase universal. Muitas pessoas, eu diria a grande maioria das pessoas, já ouviram falar de mudanças climáticas, por exemplo. Mas vocês vão concordar comigo, quantas são as pessoas que, ao escutar isso, direcionam sua vida para que isso não aconteça? Muito poucas. Entre elas, os grandes líderes. Então, mecanismos de defesa que interferem na nossa percepção entram em ação para que nós possamos viver em conforto num mundo em desconforto. Mas acontece que não tem como viver em conforto. A ansiedade ambiental, a angústia ambiental, que eu vou chamar de uma depressão sistêmica, ela tende a crescer na medida em que o mundo se destrói, que o mundo vivo vai sendo destruído pela nossa ação. Porque nossa vinculação com esse mundo vivo é muito mais profunda do que nós assumimos e admitimos. Então, nós vamos ter, dentro das ecopsicopatologias, um sofrimento que vem pelo consumo viciado, ou seja, um vício no crescimento, um vício no consumo, não conseguir parar de consumir, todo um conjunto de crenças que nos faz pensar que precisamos ter mais, cada vez mais. Nós vamos falar de um conceito que é o de transtorno de déficit de natureza, que é o que acontece com as pessoas quando vivem artificialmente. Um número impressionante de pesquisas tem revelado como a natureza coopera para a nossa restituição orgânica e psíquica. Hoje pesquisas mostram que o nosso sistema imunológico é altamente estimulado pelo contato com árvores, que estados de depressão são regulados pelo efeito das árvores no cérebro. É tão profundo isso que já se justifica completamente que médicos e psicoterapeutas prescrevam natureza. Que psicoterapeutas integrem a natureza na sua prática. Claro, que integrem todo esse modo de pensar na sua prática de uma forma curiosa, porque em geral os pacientes não vêm para tratar isso. Mas não vêm para tratar esse tipo de sofrimento que tem a ver com o mundo da vida, porque a cultura não assume que há um problema de relações com o mundo da vida. E nosso foco vai ser na esposa, no filho, no chefe.
e fica de fora todo um campo de relações disfuncionais que está expresso nas nossas cidades, expresso na relação com o lixo, expresso na nossa alimentação, né? Expresso no entorno da cidade, expresso na falta de árvores perto das casas. Então, essas concepções que vão ganhando, dando contorno ao que a gente chama de um adoecimento ecológico, né? Um adoecimento ecopsicológico, vão trazendo, por exemplo, solastalgia, uma expressão que foi criada para se referir à dor das pessoas que perdem os seus lugares, como hoje acontece no Pantanal. Perdem os seus territórios de pertencimento por conta do progresso, entre aspas, do progresso. Você cresceu num sítio, cresceu numa fazenda, cresceu numa cidade interior. Quando você volta, todo lugar onde você andava, explorava, o rio virou um shopping, virou um estacionamento. E dói, isso dói nas pessoas. Se você então passa a olhar para essa dimensão sensível, tudo isso que está constituído dentro do inconsciente ecológico, vamos chamar assim, né? E que a ponto de resgatar o sentimento original de vínculo com o mundo da vida, a gente acaba ganhando um certo estranhamento com o que a gente chama de progresso. Porque, apesar de resolver tantos problemas que de fato resolveu o progresso, a sociedade industrial, o crescimento da ciência e da tecnologia, ele vem criando outros que chegam a ameaçar o nosso futuro e que de dentro dele, dentro dessa mentalidade que cria, naturalmente surge a ideia de que nós sobreviveremos porque nós teremos tecnologias para solucionar a crise ambiental. Será? Acho que não, sabe por quê? Porque a crise ambiental, ela é fruto de um entendimento de quem somos nós. E se a gente parar para reconfigurar essa ideia de quem somos nós somos seres que pertencem à rede da teia da vida, que temos de fato relações de interdependência com todos os seres que compõem os sistemas vivos. E que essa qualidade de relações, se para eles depende do instinto, para nós depende da escolha. E se o nosso modo de pensar é um modo que nos afasta e coisifica a rede da vida e todos os outros seres, então a qualidade dessas relações que a gente tem com o mundo da vida é necessariamente adoecida. Portanto, para mim, a crise ambiental ela não se resolve por mais tecnologia. Ela se resolve por uma revisão do nosso olhar para a própria teia da vida e para quem somos nós e para a profundidade dos vínculos que nós temos com o mundo da vida. Aqui então a gente já começa a falar da fenomenologia da reconexão com a natureza. A profundidade é muito grande quando a gente olha para esses vínculos. Nós humanos precisamos explorar essa profundidade, redescobrir, como sabiam nossos antepassados, o que ocorre conosco quando em contato com o mundo vivo. Redescobrir a sensibilidade original que nos permite aprender com o mundo vivo, nos integrarmos ao mundo vivo, nos sentirmos parte, estabelecer relações sensíveis, onde a nossa sensorialidade se desperta e que a partir dessa nova forma de relação surge, e só daí surge, o que eu vou chamar de sabedoria ecológica. O que nos vai livrar dessa crise ambiental dramática que nós vivemos, fruto da ignorância ecológica, é apenas a sabedoria ecológica. Sem nenhuma dúvida. E a sabedoria ecológica tem muito a ver com a sabedoria da alma. Porque é descobrir cada vez mais a natureza dentro de nós, os reflexos dela dentro de nós,
como os nossos arquétipos, nossas imagens, nossos desejos, nossos instintos, todo esse mundo interno tão rico, literalmente é um ecossistema subjetivo, que muito espelha o modo como os ecossistemas objetivos funcionam. Por isso que é fácil encontrar na natureza exemplos dos nossos processos. Um jardineiro, um agricultor, sensível, maduro espiritualmente, ele tende a se tornar um homem sábio, porque basta ver como a natureza funciona e ele vai entender muito dos humanos. Há muitos e muitos anos atrás eu assisti um filme chamado, como é que é? Eu acho que era O Jardineiro. Esqueci o nome. Mas eu acho que era O Jardineiro o nome do filme. Né? O Jardineiro. O camarada que viveu a vida inteira cuidando do jardim de uma família, morrem as pessoas, e ele tem que sair pelo mundo, e a única coisa que ele sabe fazer é jardinagem. E o filme se torna até engraçado, porque ele só usa a linguagem da jardinagem para resolver os problemas do dia a dia. E faz sentido, né? Porque é assim, porque a natureza tem essa sabedoria orientadora. Né? Então, eu falava da importância da experiência profunda, que as pessoas tenham a oportunidade de ter a experiência profunda do contato com esse mundo vivo, para experimentar o que esse mundo vivo faz conosco e como nós somos profundamente conectados com ele. A experiência profunda é muito importante. Para a fenomenologia da reconexão também é fundamental que a gente aprenda a assumir os sentimentos que nós temos em relação a esse mundo vivo, inclusive e especialmente os sentimentos de dor. Olhar para eles, reconhecer o que eles trazem de mensagem, e a partir deles é que nós, junto com as experiências profundas, vamos nos revinculando ao mundo da natureza. E a partir disso, caminhar para a sabedoria ecológica por meio de conceitos que interpretem essa sabedoria da natureza, que nos orientem, né, dentro de um modo de vida ecologicamente orientado. Muitos pensadores têm dito que nós, por exemplo, Edgar Morin, Thomas Berry, falam que nós entramos numa era ecológica. O Thomas Berry chega a falar no período ecozoico, que é um período em que a nossa espécie vai reconhecer o nosso lugar dentro da teia da vida. Porque claramente hoje nós não temos a menor ideia de qual é o nosso papel na teia da vida. Tendemos a achar apenas que a teia da vida existe aí para a gente viver o nosso show narcísico de transformar toda a natureza à nossa imagem e semelhança. Né? Aos poucos descobrindo, com susto e com negação, de que não é bem assim. Né? Não está tudo aí para nos servir, não. Está tudo aí para nos permitir fazer a nossa jornada evolutiva. Mas essa jornada evolutiva exige crescer em sabedoria. Sair da infância para a adolescência, da adolescência para a idade madura, da idade madura para a idade da sabedoria. Eu acho que nós estamos ainda na adolescência como cultura dominante. Porque funcionamos exatamente como adolescentes. Achando que temos o Deus na barriga, o rei na barriga, tudo está aí para a gente explorar e para a gente... Está aí para explorar, né? Mas é como na vida de um adolescente. Vocês sabem que tem adolescentes que eles não crescem, eles sobrevivem à adolescência, né? Eles sobrevivem à adolescência pelos riscos a que eles se colocam. E tem uma certa função nisso, uma função de evolução, de crescimento, se colocar em risco, de ultrapassar esse risco. Mas o amadurecimento do adolescente, ele vai se dando na direção da idade adulta, na medida em que ele começa a assumir responsabilidades, ele vai assumindo um lugar dentro da comunidade.
E ele vai descobrindo que a comunidade não existe só para servi-lo, ela precisava servi-lo para o seu desenvolvimento, mas chega uma hora que ele começa também a servir. E eu tenho a impressão que nós, até esse momento, vivemos como se toda a natureza estivesse aí para nos servir. E nós começamos a nos dar conta de que nós temos um papel dentro dessa teia e que também precisamos servir à vida. Vocês podem imaginar o que seria uma economia de serviço à vida? Qual a diferença de uma economia de serviço à vida para essa economia de crescimento sem fim em que nós vivemos e que tem como única função transformar tudo em riqueza, em dinheiro? Por isso, eu acho que uma coisa que a ecopsicologia faz conosco é nos provocar a pensar com liberdade para tudo como a nossa vida se organiza a partir dessa referência de um ser humano ecologicamente orientado. E eu tenho para mim que nós estamos nas vésperas de uma grande transição em que de fato o mundo velho ele está morrendo, ele está indo embora, tem conceitos que não funcionam mais, né? Permitam a liberdade de dizer que nós vivemos uma onda política de retrocesso, eu diria de retrocesso, por quê? Porque ela tenta dar respostas aos desafios contemporâneos com um olhar antigo. Não tem a menor chance de funcionar. A gente precisa de uma visão sistêmica, ecológica, sábia, integradora, despida desses conceitos equivocados que nos orientaram em muitos sentidos, na direção de uma real sabedoria, né? Óbvio, vocês podem imaginar o tanto de temas que eu estou deixando de fora, que poderia compartilhar aqui com vocês, mas acho que dá para ter uma olhada, uma visão geral de onde está a ecopsicologia. Esse aqui não é um discurso técnico, poderia ser, mas não é, porque uma importante missão da ecopsicologia é ser um pensamento transdisciplinar, sintético, que não torne esotérico nenhum tipo de conhecimento, mas que integre os conhecimentos para tornar mais clara a compreensão de quem somos nós nesse mundo da vida. Que mundo vivo é esse que nós habitamos? Quais são as relações que nós temos com ele? Obrigado. Acho que, como introdução à nossa conversa, é isso que eu gostaria de dizer. Agora a gente vai para as trocas. Na verdade, assim, nós já estamos vivendo uma acelerada mudança cultural, né? E talvez a gente caia na ideia, no entendimento de que as mudanças culturais são mudanças determinadas por algumas pessoas, alguns movimentos, né? Isso é real, mas não toda a realidade. Eu parto do princípio, e isso é uma perspectiva muito junguiana, bem psicologia junguiana, tá? De que em diferentes momentos nós somos inspirados por alguns arquétipos que se expressam inclusive nas mitologias, nas novas crenças. A gente vive hoje o tempo da ciência. As mitologias estão vindo da ciência. Enquanto a ciência foi aprisionada na perspectiva racionalista, materialista, ela não tinha como gerar mitos. Ou gerava mitos muito distorcidos que nos orientaram para essa crise. Nesse momento, e inspirado no Joseph Campbell, na entrevista que ele dá, em que o Bill Moyers pergunta para ele quais são os mitos do novo tempo, ele diz assim, seguramente serão mitos da totalidade, né? A gente vive o momento de uma compreensão mais integrada das coisas, mais sistêmica, mais ecológica, né? Mais holística das coisas, de como o mundo funciona. E você vê que é para aí que estão evoluindo todas as instituições, lentamente, mas evoluindo. A ciência caminha para a perspectiva sistêmica em todas as áreas, né? Dentro das religiões, a gente vê a presença das ecoteologias, que é uma busca de uma interpretação dos ensinamentos
religiosos, ecologicamente orientados, né? Você vê nas novas gerações, e muitos representantes das novas gerações, aqueles que conseguem não cair na alienação tremenda que está se derramando sobre as novas gerações, você vê o surgimento de posturas, de atitudes que são completamente coerentes com o novo tempo. Olha que coisa engraçada. No mundo do capitalismo, que depois da queda do Muro de Berlim, começam a aparecer coworkings, como se chama, co-housing, ou seja, iniciativas que a gente poderia chamar de socialistas quase assim, né? Baseadas na cooperação e não na competição, dentro do mundo da competição. Porque isso é uma necessidade. Isso é parte da sabedoria da vida. Eu penso que a sabedoria da vida, se a gente olhar como acontece nos nossos processos psíquicos, que sempre buscam o equilíbrio das forças psíquicas em nós, né? Você está indo muito numa direção, você vai sonhar com o oposto, né? Da mesma forma, a humanidade. A gente está indo numa direção, daqui a pouco começam a surgir movimentos psíquicos na direção oposta, na tentativa de complementar, né? Então eu diria assim, que depois da Segunda Guerra Mundial para cá, e a Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido o coroamento de um descaminho, né? E começa uma reconstrução, ainda com muitos germes do que havia antes da Segunda Guerra, né? Mas também com uma coisa muito nova. Então, o que eu poderia te dizer, Bruna, é que se isso tudo que a gente está pensando aqui juntos, se isso tiver certo, eu vou chamar assim, a inteligência auto-organizadora do planeta, que é também psíquica, ela vai acontecer dentro de você, dentro de mim. Como um chamado. Isso é que está expresso nesse livro aqui, The Voice of the Earth, a voz da Terra. Ou seja, a Terra nos chama. E vai chamar as pessoas que estão sensíveis para um resgate dessa sabedoria espiritual, que é uma sabedoria ecológica também. Então eu já vejo essa transformação ocorrendo, sabe? Eu me espantei muito, sinceramente, quando Trump foi eleito. Muito. Porque eu vi a força da mentalidade velha, antiga, narcísica, desconectada, que o que quer mesmo é isso, é transformar o planeta em riqueza. Fiquei muito espantado com aquilo, de ver a força. Fiquei muito espantado com a eleição do atual presidente do Brasil também, porque é a mesma mentalidade, né? E depois a gente descobriu que havia uma grande manipulação por trás, grande manipulação, né, por meio das redes sociais. Quando eu assisti os documentários, O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada, né, depois quando eu li um livro chamado Dark Money, que revelou como esse movimento foi financiado, sabe, esse movimento antiecológico foi financiado, literalmente financiado, por grandes fortunas. O que eu vi acontecer, o que eu concluo é o seguinte: são os estertores de uma velha mentalidade que não quer que mude. Mas isso é tão contra esse movimento arquetípico de uma nova experiência, de uma compreensão mais ampla, que não tem como resistir. Até porque já, como nós perdemos 4 anos nas nossas necessidades de redução de efeito estufa, se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que fazer isso tudo mais rápido. Agora. Então, assim, transformações muito profundas tendem a acontecer, e as transformações culturais já estão acontecendo. Aí, semana retrasada, eu fico sabendo que McDonald's vai oferecer hambúrguer vegano, né? São pequenos indicadores, assim, de que tem uma consciência diferente que está vindo, né? Que está vindo aí. E já é fruto das transformações culturais, porque respondem
a um arquétipo diferente toda uma mitologia, uma visão diferente daquela que orientou nossa civilização até agora. A civilização da máquina, a civilização do reizinho sobre toda a criação, né? A crença do masculino sobre o feminino, do branco sobre todos os outros, né? Sobre o direito da civilização dominante de colonizar todos os outros povos. Ou seja, não fosse pela tragédia que causaram, seriam ideias banais, superficiais e descartáveis, mas foram terríveis. E agora a gente precisa ir para um outro olhar. Isso tudo que a gente está falando agora vai passar e passa por embates, choques com visões dominantes, né? E visões dominantes que são mais universais do que esse tipo de raciocínio, até porque esse tipo de raciocínio que eu estou compartilhando e que eu vejo como vocês são sensíveis a ele, ele exige esse misto de abertura para uma experiência profunda de relação com a natureza, abertura para uma crítica radical do que nós vivemos e uma busca de ideias orientadoras de outra ordem. Exige isso. É muito mais fácil você tentar pensar a partir da lógica dominante, né? E a maior parte das reflexões e dos questionamentos se dá dentro da ótica dominante. Basta ligar a televisão, nos telejornais, e você vai ver o que eu estou falando, né? No entanto, se isso aqui faz sentido, se o que nós estamos pensando aqui faz sentido, não tem como desaparecer, André. Tanto que na história apareceu de diferentes maneiras, né? Quando você vê como foi antes vem o iluminismo e vem assim o movimento da ciência, e daqui a pouco precisou vir o romantismo, né? Que foi esse contraponto entre o racional e o sensível. Depois vem o positivismo, né? Vem o positivismo, e agora a gente está precisando de uma perspectiva que resgate o sensível. Eu acho que a humanidade ela vai evoluindo mesmo por essas polaridades, pelos conflitos de polaridades. É assim o nosso caminho, né? E eu concordo com você que depois de cumprida a sua função, toda essa maneira de pensar deve dar lugar a coisas muito mais interessantes e melhores, mas eu também não faço a menor ideia do que seja. Por enquanto me inspira muito esse modo de pensar, sabe? E a pergunta é muito interessante, porque no processo de despertar, que às vezes o próprio sofrimento nos empurra para esse despertar, né? O que acontece é que, em primeiro lugar, a gente tem que se responsabilizar por nós mesmos. E se responsabilizar pelo que a gente esconde de nós mesmos. E se responsabilizar por aquilo que está embaixo do tapete. E se responsabilizar pela nossa história. E fazer o caminho de troca de pele, né? De troca de pele, porque a natureza exige isso. Nos seus processos de mutação. Aliás, mutação é quase sinônimo de natureza. Então, nós todos somos seres em mutação, já basta ver como o nosso corpo funciona. Nosso corpo funciona na base do desequilíbrio, mas regulado por uma tendência homeostática. Portanto, o choque dos opostos ele não nos deixa relaxar, a não ser sob estado de sabedoria. Porque no estado de sabedoria, a gente aprende a integrar esses opostos. Não lutar contra. Acolher o que vem, fazer a leitura do que vem, entender o que ficou de fora, fazer essa alquimia dos opostos como os taoístas nos ensinavam. Então o primeiro grande passo é assumir essa ordem, desordem e refazimento, né? Reconstrução de ordem, que é o nosso processo interno psicológico, né? Mas a vida
é um fenômeno baseado nas relações. Nós somos seres de relações. E aos poucos, eu creio que nós descobrimos que o nosso caminho espiritual é um caminho de reconstrução de relações, dando às relações cada vez mais profundidade. Seja a profundidade comigo, essa relação comigo mesmo, a relação com o outro humano, e a ecopsicologia vem nos alertar que tão importante quanto a relação com o outro humano, com a relação com o outro não humano, com a própria teia, uma relação com o planeta, ou seja, todas as nossas relações. O caminho de aprofundamento da alma é um caminho de aprofundamento das relações, né? Um olhar mais cuidadoso para a própria alma significa uma outra ética para conosco mesmos, uma ética inclusiva de todas as dimensões da alma. Isso se reflete numa ética inclusiva nas relações, com o diferente na dimensão do humano, com o diferente na dimensão do não humano. Então, a autorresponsabilidade, eu acho que é a primeira grande experiência de um crescimento psicológico e espiritual. Mas ela só se mantém como limitada nela mesma se o buscador ainda é vítima do atomismo e do individualismo tóxicos da cultura dominante. Porque se o buscador amplia de verdade o seu olhar, o que ele vai fazer é aprofundar suas relações. E o que a gente está falando aqui, quando fala em termos de ecopsicologia, é que está surgindo um outro ego. Se nós tivéssemos mais tempo, eu exploraria com vocês esse conceito, mas eu vou pedir que vocês acreditem em mim, por falta de tempo. E que é o seguinte, há um ego que acreditou ser o centro do universo. E por isso acreditou que o mundo em que ele vive é como uma grande mãe, um grande seio, que lhe dá tudo. Mas na nossa história, às vezes o seio falta também. Então esse ego é um ego que vive de uma forma ambígua em relação à natureza, em relação aos outros, em relação a si mesmo, né? Ele é um ego que vive a partir do encantamento e do pavor. Ao mesmo tempo que tem um encantamento em relação à natureza, parece ter um pavor em relação à natureza. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, existe uma expressão entre guardas florestais, que é o fenômeno, se eu não me engano, das 30 jardas. Algo assim. Acho que é 30 jardas. É que as pessoas vão para os parques e não conseguem ficar mais de 30 jardas distantes dos seus carros. Por mais que seja amplo que elas podem descobrir, elas se limitam por medo, né? Porque a natureza também é palco de muitas projeções de medo, né? Então, esse ego que funciona assim, tão fragmentado, ele está dando lugar a um outro ego que a gente chama em ecopsicologia de ego ecológico. O ego ecológico sabe onde ele vive, ele sabe o planeta que ele habita, ele sabe que vive num organismo vivo e que as relações com esse organismo vivo são tão importantes quanto as relações com a esposa, filhos e outros humanos. Esse ego ecológico, ele é capaz de criar uma outra economia, outras relações de consumo, né? Então, tudo isso nos faz pensar numa responsabilidade planetária que acompanha a responsabilidade íntima com os nossos próprios processos. Eu não consigo hoje conceber uma sem a outra. E acho que nenhum ser humano consegue ficar em paz se ele ficar restrito à autorresponsabilidade. Hoje é preciso também que cada um faça a sua parte nessa mudança cultural que a gente falava agora há pouco. Ter a oportunidade de abrir essa sensibilidade e usufruir de um ambiente vivo é extremamente saudável para quem tem essa oportunidade. Infelizmente, nas cidades grandes hoje,
os lugares com maior nível de área verde são justamente os mais caros. Sabe por quê? Porque o efeito que as árvores provocam nas pessoas é tão profundo, mas assim, frequentemente as pessoas reconhecem isso, mas não sabem nem por quê. Mas instintivamente elas sabem disso. Isso exigiria, coerente com o ego ecológico, que as cidades fossem reconcebidas, para que elas sejam um espaço que acolhe o verde. E é nessa direção que algumas vertentes do urbanismo estão se dirigindo, como uma evolução mesmo do urbanismo. Eu sou fã da perspectiva biofílica, das cidades biofílicas. A gente falou da biofilia na psicologia, na biologia e na psicologia, mas na arquitetura e no urbanismo, biofilia é uma grande ideia. Hoje, um movimento que cresce enormemente é da compreensão dos efeitos da natureza sobre a nossa saúde. Eu vejo isso em movimentos de proteção de áreas naturais, de uso de parques justamente para uma função de saúde, e imagino que as próprias cidades vão cada vez mais se esverdearem, assim como a psicologia está se esverdeando com a egopsicologia, né? Agora, os níveis de profundidade de troca, de comunicação, de comunhão com esse mundo vivo são bastante inexplorados ainda na nossa mentalidade dominante. Uma das maneiras de falar da ecopsicologia, Juliana, é de uma psicologia interespécies. E ela vai focalizar no tanto que é profunda a nossa relação com o mundo animal, com o mundo vegetal e como a gente se transforma e aprende com essas relações. Tá. Deixa eu me concentrar nessas duas aqui, que elas estão juntinhas, já já a gente abre, tá? A ecopsicologia, ela tem instrumentos para facilitar essa experiência de reconexão com a natureza, né? Esses instrumentos eles podem ser usados na prática clínica da psicoterapia, no que eles são acrescidos de uma série de conceitos úteis para um psicoterapeuta. Para você ter uma ideia, hoje existem módulos de ecopsicologia na formação de gestalt terapeutas, de psicólogos transpessoais, inclusive de psicologia analítica do Jung, e agora eu estou sabendo que vai começar também na psicologia centrada na pessoa do Carl Rogers, tá bom? Então, existe uma teoria sobre a psicoterapia na ecopsicologia e existe uma metodologia que pode ser aplicada por psicólogos. Essa metodologia, tirando a parte terapêutica, ela pode ser aplicada por um profissional de ecopsicologia aplicada, que se chama lá fora de ecotuner, ou facilitador da reconexão ecológica. É uma pessoa versada na ecopsicologia, que conhece a teoria e conhece as metodologias de reconexão. Eu estou vendo aqui, entre nós, vários que vão fazer parte da primeira turma de ecotuners no Brasil, estão aqui assistindo a gente. Estou vendo a carinha de vários deles aqui, que é justamente um currículo internacional, da Sociedade Internacional de Ecopsicologia, para a formação de facilitadores da reconexão com a natureza. Toda essa metodologia da ecopsicologia, ela é um trabalho interno feito no contexto da reconexão com a natureza. Então, o que a gente faz em ecopsicologia é ampliar a sensibilidade para o nosso como é que eu vou dizer assim? A sensibilidade para esse modo de olhar, de tocar, de se relacionar. A gente busca sabedoria ecológica, o que significa olhar para a alma e olhar para os ecossistemas e vincular os dois, né? Os dois precisam vir juntos no caminho do autoconhecimento, assim como vir juntos na construção das sociedades que a gente pretende que sejam ecológicas, que sejam sustentáveis. Obrigado, Helena. Obrigado. Obrigado, Wanda. Obrigado a todos. Beijo.
Eu estou deixando... Legal. Eu estou deixando o meu contato também aqui no chat, tá? Contato Ecopsicologia Brasil. Se vocês quiserem saber das atividades do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia e das minhas, é só mandar um e-mail para a gente aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Tchau.